Eu queria falar agora sobre corrupção. O governo Paulo Câmara, que declarou apoio à candidatura de Marília, ele foi alvo de 7 operações da Polícia Federal, que eu tive a honra de poder compor os quadros por mais de 3 anos. Eu não só externei a minha solidariedade aos policiais que foram feridos, como coloquei isso publicamente, candidata. Não seja irresponsável. Eu sei a dureza. Já estive lá às 5 da manhã para prender bandido, batendo na porta da casa das pessoas. Eu sei como é isso. Coloca a nossa vida em risco, como muitos policiais colocam, para poder preservar e salvaguardar a vida do cidadão. Foram 7 operações da Polícia Federal durante o governo Paulo Câmara. Quem estava lá fazendo oposição mesmo era a nossa candidata a vice-governadora, Priscila Krause, apontando o dedo, fazendo denúncias, onde havia superfaturamento, desvios, onde, por exemplo, a conta d'água da Compesa, na Arena Pernambuco, R$1.400.000, denunciou, baixou para 40 mil, ainda é caro, porque não tem água na casa da Dona Bill, lá no Alto Zé do Pinho. Priscila foi a voz combativa da força da oposição verdadeira em Pernambuco, que não deixou o sossego dessa turma poder desviar. Extinguiram a Delegacia de Combate à Corrupção. Quem estava lá foi Priscila Krause. Por outro lado, o seu candidato a vice-governador, Sebastião Oliveira, foi secretário de Transportes do governo Paulo Câmara. Durante ali a sua gestão, estourou uma operação da Polícia Federal no DR, indicados pelo secretário Sebastião Oliveira. E hoje, aquela cúpula do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, numa operação que investiga 60 milhões de reais de desvio de obras da BR-101, a cúpula do DR hoje é ré na Justiça Federal de ação criminal. Qual é a sua proposta para combate à corrupção em Pernambuco? Fazer 3 colocações, Raquel. Em primeiro lugar, você está sendo irresponsável e leviana ao falar de Sebastião, que teve a vida revirada, que teve tudo revirado na vida dele e jamais encontraram nada sobre corrupção ou nada que estivesse envolvido o nome dele. Sebastião é uma pessoa do bem e que trabalhou, inclusive, foi secretário na mesma época que você apoiava Paulo Câmara, na mesma época que você estava lá. Inclusive, estava lá dizendo cobras e lagartos porque eu era oposição a Paulo Câmara e você defendendo com unhas e dentes. Não vou ficar aqui competindo quem fez mais oposição, se fui eu ou Priscila Krause. Agora eu quero dizer a você, você sabe quem é Priscila Krause e você sabe quem eu sou. Priscila é de um campo político totalmente diferente do meu. Priscila defende Bolsonaro, eu defendo o presidente Lula. Minha oposição você conhece. Eu estava lá, podia estar chovendo, estar fazendo sol, estava com os professores, estava fazendo todas as denúncias necessárias, todas as denúncias que tinham que ser feitas, seja em relação à corrupção do atual governo, seja em relação à opressão dos trabalhadores, que aí sim, aí é difícil ver alguém do seu grupo lá. Agora, nós somos de campos políticos diferentes, não vou ficar aqui competindo quem fez o quê. As realizações que eu tive condições de fazer, fiz e tenho muito orgulho disso. Sou deputada federal, a única de Pernambuco. E não sou qualquer deputada federal, não. Aprovei no meu primeiro mandato uma lei, tem uma lei de minha autoria, que mudou a vida de mulheres do Brasil inteiro, de 6 milhões de mulheres. Emenda parlamentar você fala como se fosse assim, tirar dinheiro de um canto e colocar em outro. Você mesmo falou de uma emenda que enviei para Caruaru e que você, quando era prefeita, não conseguiu liberar lá no Ministério. Enviei a emenda, por exemplo, para o Morro da Conceição, para o Servac. Quem é do Morro da Conceição e está me ouvindo sabe muito bem a importância que essa instituição tem. E enviei emendas para a saúde de diversos municípios, independentemente de serem aliados ou não, para a infraestrutura, para diversas áreas. Mas essa não é a principal função do parlamentar. Você não conhece porque você nunca esteve em Brasília, não sabe como funciona e talvez não valorize a função do Congresso, porque as pessoas com quem você está querem fechar o Congresso Nacional. As pessoas com quem você está atacam as instituições democráticas da nossa República. É isso que está acontecendo. Você tem que ter responsabilidade quando for falar do Brasil. Não adianta ficar falando somente de Pernambuco. Pernambuco é um reflexo de tudo que a gente está passando. A gente tem, sim, um plano para a segurança. E nós somos a verdadeira oposição a Paulo Câmara. Mas é uma oposição com o presidente Lula.
Não adianta chegar e ficar me colando com Paulo Câmara quando Pernambuco sabe que não tem nada a ver. A gente está do lado da democracia. E quem quiser estar do lado de Lula, vai ser bem-vindo, vai estar lá defendendo a democracia. Agora, aqui em Pernambuco, Pernambuco sabe quem é do lado de lá e quem é do lado de cá. Quem dizia isso era seu tio, Fernando Lira. E está bem identificado. Quem é do lado de lá de Bolsonaro e quem é do lado de cá do presidente Lula. Quem é do lado dos patrões, dos ricos, dos que oprimem o trabalhador, como você oprimiu os professores. Enquanto você estava lá oprimindo os professores, eu estava defendendo o professor que estava apanhando aqui no Recife. Estava defendendo o professor que estava em greve e impediram de levar comida para eles. É essa a minha luta. E é essa a luta e a trajetória que eu quero colocar a serviço de Pernambuco. De quem conhece o Estado, de quem está do lado de quem mais precisa de verdade, de quem vai defender o presidente Lula, de quem vai, aqui em Pernambuco, dar suporte ao presidente Lula, diferente, por exemplo, do que Paulo Câmara fez naquela época do impeachment, que liberou o secretário para ir votar a favor do impeachment. O presidente Lula sabe, confia em mim, sabe que isso nunca vai acontecer. Já com você, não sabe. Aliás, o presidente Lula nem lhe conhece, mas tenha certeza. E ele mesmo disse, quem é de Bolsonaro está com você. E pediu inclusive de presente de aniversário, que quem está com ele viesse com a gente. Mas falando sério, pessoal, é de muita responsabilidade que aqui em Pernambuco a gente tenha um projeto de paz, a gente tenha um projeto que vai priorizar quem mais precisa, que vai trabalhar a prevenção, que vai fazer, sem dúvida alguma, que o povo de Pernambuco tenha uma vida melhor. Candidata, sobre combate à corrupção, a senhora tem algum projeto? Inclusive, a delegada, na época da DECASP, que na verdade não foi extinta, foi ampliada, foi a candidata de Bolsonaro oficial e está com você, não é, no seu palanque. Mas nós temos sim um projeto de transparência para o governo do Estado e de acompanhamento social por meio do Conselho da Sociedade Civil. Bem, vocês conhecem minha trajetória. Eu fui delegada da Polícia Federal. Sou procuradora do Estado de Pernambuco, concursada desde o ano de 2005. Tive a oportunidade de ser prefeita de Caruaru por 2 vezes. E exerci transparência não no discurso, mas na prática. A gente teve o reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado, do município mais transparente de Pernambuco, com uma população acima de 100 mil habitantes de Pernambuco todinho, rechancelado pelo Tribunal de Contas. A gente foi o município que conseguiu ter um reconhecimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a SUDENE, órgão da ONU, a PNUD, de transparência e gestão eficiente do recurso público. Dinheiro público é sagrado. Operação da Polícia Federal comigo só quando eu era delegada. Priscila Krause, é importante dizer, é uma pessoa que está sempre atenta. Beijo para você, minha querida Priscila. Muito bom ter você junto comigo nessa caminhada. Nós estamos de um lado só, que é o lado do certo, do zelo pelo dinheiro público, do conseguir fazer o mais com menos, de fazer o dinheiro render. Sabe como é que a gente tem dinheiro para fazer as coisas? Como eu fiz em Caruaru, garantindo que o dinheiro pudesse render e que cada dinheiro público fosse respeitado como sagrado. Foi assim que aprendi com meu tio Fernando, com meu pai João Lira, que você tenta desonrar aqui, mas o povo de Pernambuco conhece, do meu avô João Lira. A gente vai reestabelecer a Delegacia de Combate à Corrupção em Pernambuco. A DECASP, que foi instituída em 7 dias pelo governo Paulo Câmara, com medo de investigação, vai ser restabelecida. A transparência, que hoje falta tanto, não só nos dados da economia, do orçamento, mas também nos próprios dados de segurança pública, escondendo o aumento da criminalidade, o que impede, por exemplo, que no chão, quando eu era prefeita, a gente pudesse planejar melhor o combate e a repressão à criminalidade, porque os dados estão escondidos, quando era diariamente publicado local do crime, onde acontecia o roubo, o furto, isso está escondido, a gente vai dar transparência. Fala-se tanto em democracia, mas democracia de verdade só existe quando a gente tem transparência. Porque a transparência permite que o cidadão comum possa acompanhar de perto como é que está funcionando um governo. Para além do discurso, e aliás, eu convido a todos, a senhora também, para acompanhar o debate nacional que vai haver amanhã entre o candidato Lula, o candidato Bolsonaro, para que você possa fazer a sua escolha.
É lá que vai se dar a discussão federal. Aqui nós vamos fazer a discussão sobre Pernambuco. E olha, eu quero dizer para vocês que, independentemente de coloração partidária, nós vamos trabalhar para montar um time técnico capaz de entregar com sensibilidade política tudo aquilo que a nossa gente precisa. Muitas vezes, nem é mais dinheiro, é o jeito diferente de fazer, que a gente só aprende fazendo. Que a gente aprende, tem coisa que a gente aprende até na banca da faculdade, mas quando a gente vai para a realidade, a gente aprende mesmo é no dia a dia. Ser prefeita de Caruaru foi uma grande escola para mim. Ser 2 vezes deputada estadual também foi uma grande escola para mim. Embora com a arrogância que é peculiar a candidata Marília, ela diga que eu não conheço de parlamento, eu fui presidente da principal comissão da Assembleia Legislativa por 2 mandatos, por 4 anos. Estive lá tratando de todos os temas que diziam respeito a Pernambuco, negociando a tramitação de projetos, permitindo a aprovação de projetos importantes, garantindo a constitucionalidade de tudo aquilo que era encaminhado para o plenário da Casa Legislativa. Quem é parlamentar sabe muito bem disso, que conviveu comigo ao longo desse tempo.